Você aí, choramingando porque o banco tá te ligando 5 vezes por dia por causa de uma fatura atrasada do cartão de crédito. Que vida difícil, né? O Serasa vai negativar seu nome. Nossa, que terror absoluto! Como você vai sobreviver a isso? Agora, faz um esforço e tenta imaginar um cenário onde o seu gerente de conta não usa terno e gravata, mas sim uma lâmina feita de colher derretida e onde a taxa de juros por atraso não é cobrada em porcentagem, mas em integridade física. Pois é, bem-vindo ao maravilhoso e brutal mundo da economia carcerária, onde o conceito de nome sujo geralmente envolve uma poça de sangue no chão do banheiro coletivo e ninguém liga para o seu score de crédito. O nosso investidor de hoje, um verdadeiro gênio das finanças pessoais incompreendido pelo sistema, decidiu que seria uma ideia brilhante dar um calote num lugar onde não existe PROCON e onde o serviço de atendimento ao consumidor é resolvido na ponta da faca. A dívida milionária que selou o destino dele? A quantia astronômica de 5 maços de cigarro. É sério! Ele colocou a própria existência na balança por causa de um pouco de tabaco barato. Ele achou que dava para enrolar, pedir um prazo, quem sabe parcelar em 12 vezes sem juros, mas descobriu da pior maneira possível que, atrás das grades, a cobrança é sempre à vista e o recibo costuma ser o seu atestado de óbito. Se você acha que a sua vida financeira está ruim, espera só para ver o preço final dessa brincadeira. Vamos ser honestos. Entrar na cadeia já é, por definição, um sinal de que o seu planejamento estratégico de vida falhou miseravelmente em algum ponto crucial. Ninguém acorda de manhã, olha no espelho e diz: hoje é um ótimo dia para perder a liberdade e passar a dividir o banheiro com 40 homens suados. A menos que você tenha fetiches muito específicos que não vamos julgar aqui. Mas o nosso protagonista, vamos chamá-lo carinhosamente de Cláudio, porque ele tem cara de quem se chama Cláudio e trabalhava em algo burocrático antes de decidir virar empreendedor do crime, conseguiu elevar o nível da estupidez humana a um patamar que deixaria Darwin orgulhoso, ou talvez deprimido. Cláudio não apenas foi preso, ele entrou no sistema prisional com a mentalidade de um turista que acha que está num resort all-inclusive, só que sem a pulseirinha colorida e com grades nas janelas. Ele olhou para aquele ecossistema brutal, regido por leis não escritas e hierarquias de violência, e pensou: tranquilo, eu me viro, eu tenho lábia. Spoiler, ele não tinha lábia. Ele tinha a capacidade de sobrevivência de um panda com asma numa floresta de bambu em chamas. Para entender a magnitude da burrice que estava prestes a acontecer, você precisa primeiro entender a bolsa de valores do presídio. Esqueça o dólar, esqueça o euro. E pelo amor de tudo o que é sagrado, esqueça as criptomoedas que o seu primo chato insiste que vão te deixar rico. Na cadeia, a moeda forte, o lastro da economia, o padrão ouro que movimenta o mundo subterrâneo, é o tabaco, o cigarro, aquele bastãozinho de câncer que lá fora você compra na padaria da esquina. Lá dentro, um maço de cigarros não é apenas algo para fumar. É liquidez, é poder de compra, é influência. Com cigarros você compra comida melhor, compra proteção, compra silêncio e, se tiver o suficiente, compra até a dignidade de alguém que está desesperado por uma tragada. É o capitalismo em sua forma mais pura e selvagem, sem regulação do Banco Central e sem auditoria da Receita Federal. E foi nesse mercado volátil e perigoso que o nosso amigo Cláudio decidiu brincar de lobo de Wall Street, sem ter capital de giro e, pior ainda, sem ter noção do risco. Cláudio era fumante. E não era aquele fumante social que acende um cigarro na balada para parecer interessante. Ele era aquele tipo de chaminé humana que precisa de nicotina para que os neurônios façam sinapse. O problema é que, quando você chega na cadeia, o kit de boas-vindas não inclui um pacote de Marlboro. Você chega com a roupa do corpo e o medo na alma. E a abstinência, meus amigos, ela não perdoa. Ela bate na porta da sua mente como um cobrador de dívidas impaciente. Cláudio estava tremendo, suando frio, olhando para os lados como um suricato paranoico, vendo outros detentos fumarem com aquele prazer quase obsceno. Ele precisava daquilo. A lógica dele foi para o espaço, substituída pelo instinto primitivo de satisfazer o vício. Foi nesse momento de fraqueza, que é exatamente o que os predadores procuram, que ele cruzou o caminho de um sujeito que vamos chamar de Marreta. O apelido não era por ele ser fã de ferramentas de construção civil, mas sim pela delicadeza com que ele costumava resolver impasses comerciais. Marreta era o banqueiro daquela ala.
um homem de negócios, um visionário do empreendedorismo carcerário. Ele viu Cláudio, com aquela cara de quem pede desculpas até para a sombra, e sentiu o cheiro de oportunidade. Ou talvez fosse o cheiro de medo, que é bem parecido. Marreta se aproximou com um sorriso que tinha dentes demais e empatia de menos, oferecendo a solução para todos os problemas do nosso herói. Tá precisando relaxar, novato. Eu te arrumo uns maços. Depois a gente acerta. Ah, a frase mágica. Depois a gente acerta. É a versão da cadeia para o li e aceita os termos de uso. Ninguém lê, ninguém entende, mas todo mundo clica e quando você vê, vendeu a alma para um aplicativo de lanterna. Cláudio, na sua infinita ingenuidade, aceitou. Não um maço, não dois. A ganância e o desespero falaram mais alto e ele pegou logo 5. 5 maços de cigarro. Para nós, aqui fora, isso custa o quê? O preço de um lanche gourmet? Lá dentro, 5 maços é uma fortuna. É o equivalente a você pegar um empréstimo consignado sem ter salário, dando a sua própria pele como garantia. E aqui vale uma pausa para refletir sobre a natureza humana. Se você está gostando de ver como uma decisão ruim pode desencadear uma avalanche de desgraças e quer acompanhar mais histórias sobre o submundo e a psicologia do crime, já deixa o seu like e se inscreve no canal. É a única forma de garantir que você vai receber mais conteúdo desse tipo e, convenhamos, é muito mais seguro aprender com os erros do Cláudio pela tela do seu celular do que vivenciar isso na prática. Então, clica lá aí, porque a situação do nosso amigo vai piorar muito e você não vai querer perder os detalhes sórdidos. Voltando ao nosso gênio das finanças, Cláudio pegou os 5 maços. Ele se sentiu o rei do pavilhão. Distribuiu uns cigarros para tentar fazer amizade, o que é a mesma coisa que jogar pedaços de carne para tubarões esperando que eles virem veganos. E fumou o resto como se não houvesse amanhã. E na cabeça dele, talvez não houvesse mesmo. Ele viveu uma semana de rei, envolto numa nuvem de fumaça tóxica, esquecendo momentaneamente que estava num lugar onde a privacidade inexiste e o conceito de propriedade privada é defendido na base da facada. O problema do crédito fácil, seja no banco ou na cadeia, é que o vencimento da fatura chega. E chega rápido. Na cabeça do Cláudio, ele ia dar um jeito. A família ia visitar, ia trazer dinheiro, ia trazer suprimentos, ele ia fazer um escambo, ia vender uma calça, sei lá. O plano de negócios dele era baseado inteiramente em vai dar tudo certo porque eu sou um cara legal. Mas a visita não veio. A família, talvez cansada das trapalhadas do Cláudio ou simplesmente sem dinheiro para a viagem e para o jumbo, a sacola de mantimentos que entra na cadeia, não apareceu no dia estipulado. E adivinha quem apareceu? O Marreta, e ele não veio trazer um extrato bancário detalhado com código de barras para pagamento. Ele veio cobrar. A primeira cobrança na cadeia tem um protocolo interessante. Ela é quase educada. É um aviso sutil, carregado de uma tensão que faz o ar ficar pesado. Marreta encostou no Cláudio no pátio durante o banho de sol e perguntou com aquela voz rouca de quem fuma desde os 12 anos. E aí, meu parceiro, e a minha mercadoria? Cláudio, suando frio novamente, mas agora não por abstinência, tentou usar a tática do veja bem. Veja bem, Marreta, minha mãe não veio. Teve um problema com o ônibus, mas semana que vem é certeza. Erro crasso. Na economia do crime, o tempo não é dinheiro. O tempo é respeito. Quando você pede prazo, você está dizendo que a palavra do credor não é absoluta. Você está testando a autoridade dele. Marreta sorriu, aquele mesmo sorriso cheio de dentes, e deu um tapinha no ombro do Cláudio. Semana que vem, então. Mas você sabe como funciona a inflação aqui, né? Semana que vem não são mais 5 maços, são 10. A taxa de juros do Marreta faria qualquer agiota aqui de fora parecer uma instituição de caridade franciscana. 100% de juros em uma semana. Cláudio concordou, balançando a cabeça freneticamente, aliviado por ter ganhado mais 7 dias de vida. O que ele não percebeu é que ele não tinha ganhado tempo. Ele tinha apenas cavado o buraco o dobro da profundidade. Ele tinha transformado uma dívida pagável em uma bola de neve que estava prestes a virar uma avalanche e esmagar qualquer chance que ele tinha de sair dali inteiro. Ele tinha acabado de assinar um contrato de renegociação com o diabo, e o diabo, meu amigo, nunca perde uma aposta. A contagem regressiva tinha começado, e o relógio do Cláudio estava correndo muito mais rápido do que o relógio da parede. Uma semana na cadeia dura aproximadamente o tempo de 3 encarnações de um monge budista.
só que sem a parte da iluminação espiritual e com muito mais cheiro de esgoto e testosterona reprimida. Para o nosso querido Cláudio, esses 7 dias de prazo que o Marreta concedeu não foram uma janela de oportunidade. Foram uma contagem regressiva lenta e torturante, como assistir a um vídeo de unboxing de uma bomba relógio que você mesmo comprou na internet. A mente humana é fascinante sob pressão, não é? Ela começa a criar cenários mirabolantes de salvação. Cláudio pensou em tudo. Pensou em ligar para a mãe chorando, mas celular na cadeia custa mais caro que um rim no mercado negro. Pensou em pedir adiantamento para a facção, o que seria equivalente a pedir para um tubarão segurar o seu bife enquanto você amarra o sapato. No fim, restou a ele a única coisa que um homem falido e desesperado tem para oferecer: o próprio patrimônio físico. E não estamos falando ainda do corpo dele, mas sim do que cobria o corpo. Na hierarquia dos bens de consumo carcerários, logo abaixo do cigarro e do celular, está o tênis de marca. Um bom par de tênis é um símbolo de status, uma declaração de que você não é um pé rapado qualquer, mesmo que, tecnicamente, você esteja dormindo numa laje de concreto a meio metro de um vaso sanitário entupido. Cláudio tinha entrado com um par de tênis de mola, daqueles que custam o salário mínimo de um trabalhador honesto e que, na cabeça dele, lhe davam um ar de esportista urbano. Agora, aqueles tênis eram a única boia salva-vidas no meio do oceano de tubarões. Ele olhou para os pés, suspirou com a tristeza de quem vende o anel de noivado para pagar aposta em rinha de galo e decidiu liquidar o ativo. O problema é que, quando você está desesperado para vender, o mercado percebe. O comprador foi um sujeito conhecido como vampiro, não porque ele sugava sangue, mas porque ele sugava a alma de quem negociava com ele. A negociação foi uma aula magna de humilhação corporativa. Cláudio pedia o valor de 12 maços, 10 para pagar a dívida e 2 de lucro para acalmar os nervos. Vampiro riu, aquele riso seco de quem sabe que está com a faca e o queijo, e o Cláudio é o prato. "Dou 8 e você me entrega agora", disse o vampiro. Cláudio tentou argumentar, falou da tecnologia de absorção de impacto, do design aerodinâmico, mas Vampiro apenas bocejou. O desespero é um péssimo negociador. Cláudio aceitou 8 maços. O plano agora era arrumar os outros 2 fazendo faxina na cela dos outros ou vendendo a própria marmita. Ele entregou os tênis, sentiu o frio do chão penetrar na meia encardida, uma sensação maravilhosa de grounding forçado, dizem os coaches quânticos, e pegou os 8 maços de cigarro. Ele os escondeu dentro do colchão de espuma, que já tinha mais buracos que a defesa do time dele, e sentiu um alívio momentâneo. Faltavam 2 maços. Era viável. Ele passou os próximos 2 dias comendo apenas o arroz puro, vendendo a carne, ou o que quer que fosse aquela proteína cinza não identificada, para completar o montante. Eis que, no 6º dia, o milagre da multiplicação do esforço aconteceu. Cláudio tinha os 10 maços, 10 caixinhas retangulares de liberdade condicional. Ele se sentiu o Elon Musk do presídio. Tinha conseguido virar o jogo, tinha pagado o preço com a própria fome e com o conforto dos pés, mas estava vivo. Ele planejou entregar a dívida para o Marreta na manhã seguinte com a cabeça erguida, provando que era um homem de palavra, um pagador honrado. Ah, a doce e estúpida inocência. Cláudio esqueceu de uma variável fundamental na equação do caos prisional: o Estado. Ou, mais especificamente, o braço armado e mal-humorado do Estado que decide fazer uma geral quando você menos espera. Era madrugada, o tipo de hora em que até as baratas estão dormindo. De repente, o som que gela aspima a espinha de qualquer detento. A sirene, seguida pelo bater de cacetetes nas grades de ferro. Bate-sela! Todo mundo para o pátio de cueca e mão na cabeça. Agora. A geral é um evento climático na cadeia. É um furacão que passa e revira tudo. Os agentes penitenciários entram não para organizar, mas para desestabilizar. Eles procuram armas, drogas, celulares e, claro, qualquer excesso de mercadoria que configure comércio paralelo. Cláudio acordou no susto, o coração batendo na garganta. Ele olhou para o colchão. Não dava tempo. Se ele tentasse levar os cigarros, seria pego. Se deixasse lá, seria achado. Era o dilema do prisioneiro, versão prática. Ele foi arrastado para o pátio, tremendo de frio e de pavor, e ficou lá, agachado, ouvindo o som de coisas sendo quebradas, rasgadas e jogadas no chão dentro das celas.
O som de colchões sendo estripados é muito específico. É um som de tecido rasgando que, para o Cláudio, soava como o som da própria alma sendo fatiada. Quando a inspeção acabou e eles foram autorizados a voltar, a cela parecia ter sido atingida por um morteiro. Roupas espalhadas, cartas de família pisoteadas, comida misturada com sabão em pó. Cláudio correu para o seu colchão, ou o que restava dele. Ele enfiou a mão no buraco secreto. Vazio. Oco. Nada. Nem um farelo de tabaco. Os agentes tinham levado. E aqui entra a ironia suprema, o requinte de crueldade do destino. Os cigarros não foram apreendidos para serem incinerados numa fogueira solene de combate ao vício. Eles provavelmente foram para o bolso de algum guarda que, ironicamente, também estava devendo alguma coisa lá fora ou simplesmente não queria gastar o salário com fumo. O capital de giro do Cláudio tinha sido nacionalizado sem indenização. Ele sentou no chão frio, descalço, lembra dos tênis, com fome, lembra das marmitas vendidas e agora absolutamente insolvente. O prazo do marreta vencia em algumas horas. O sol estava nascendo, iluminando as partículas de poeira e desespero que flutuavam na cela. Cláudio não tinha mais nada para vender. Ele tinha liquidado todos os ativos tangíveis e intangíveis. Ele olhou para os companheiros de cela, que estavam ocupados demais lamentando as próprias perdas, para se importar com a tragédia grega dele. Foi nesse momento que a ficha caiu com o peso de uma bigorna. A dívida na cadeia não é sobre dinheiro, e nem mesmo sobre cigarros. É sobre controle. O sistema é desenhado para que você fale. Se não for o bandido que te derruba, é a polícia. Se não for a polícia, é o vício. É um ciclo perfeito de destruição onde o Cláudio era apenas um hamster correndo numa rodinha feita de arame farpado. Quando o pátio abriu para o banho de sol, Marreta já estava lá, encostado na mesma parede, como se fosse parte da arquitetura. Ele viu Cláudio se aproximando. Viu os pés descalços e sujos. Viu as olheiras profundas. Viu o andar de quem carrega o peso do mundo e sabe que vai ser esmagado por ele. Marreta não precisou perguntar: cadê meus cigarros? Ele sabia. Ele é um veterano desse ecossistema. Ele sabe que dia de geral é dia de falência múltipla. Mas você acha que o Marreta, num gesto de solidariedade humana e compreensão pelas forças maiores do destino, perdoaria a dívida? Poxa, Cláudio, que chato que o guarda levou seu pagamento. Fica para a próxima. Não seja ingênuo. Na cabeça do Marreta, aquilo não era problema dele. Risco do negócio é problema do investidor, não do banco. Quando Cláudio gaguejou, tentando explicar que tinha conseguido, que os guardas levaram, que foi uma injustiça, Marreta apenas levantou a mão, pedindo silêncio. O sorriso dele mudou. Não era mais aquele sorriso de vendedor predatório. Era o sorriso de um dono de escravos observando uma nova aquisição. Eu sei, Cláudio. Acontece. O sistema é foda, disse Marreta com uma calma assustadora. Mas veja bem, você me devia 5, viraram 10. Você não pagou. A regra é clara. Agora não é mais sobre cigarro. Cigarro você não tem, tênis você não tem, comida você não tem. Mas você ainda tem 2 mãos, 2 pernas e um buraco. Digo, uma capacidade de servir. A revelação atingiu Cláudio como um soco no estômago. A dívida de cigarros era apenas a isca. O objetivo nunca foi o lucro financeiro imediato. O objetivo do Marreta era criar dependentes, soldados, servos. Cláudio tinha acabado de perder a sua autonomia. Ele não era mais um detento cumprindo pena para o Estado. Ele era um funcionário do Marreta, sem carteira assinada e sem direito a férias. E a primeira tarefa que o Marreta tinha para ele não envolvia nada tão simples quanto conseguir tabaco. A partir de hoje, disse Marreta, chegando bem perto do ouvido do Cláudio, você é o meu avião, e a previsão do tempo diz que vai ter muita turbulência. Cláudio percebeu, tarde demais, que 5 maços de cigarro custavam muito mais caro do que ele jamais poderia imaginar. O preço era se tornar uma peça descartável na engrenagem de algo muito maior e muito mais sangrento. Parabéns, Cláudio, você foi promovido. Se essa frase fosse dita num escritório com ar-condicionado, carpete cinza e uma máquina de café expresso que funciona quando quer, seria motivo de comemoração, talvez até de um happy hour constrangedor com colegas que você secretamente detesta. Mas quando essa frase é proferida pelo Marreta, num canto escuro de um pátio penitenciário que cheira a desinfetante barato misturado com desespero humano, ela tem o mesmo peso de um diagnóstico médico terminal.
Cláudio não ganhou um aumento de salário, nem uma sala com vista, nem um plano de saúde dental. Ele ganhou uma função. E no organograma do crime organizado, a função que ele assumiu está situada em algum lugar entre o estagiário não remunerado e o animal de carga que carrega explosivos em campo minado. Ele se tornou o office boy do inferno, o gerente de logística de risco máximo, ou, no vernáculo popular da cadeia, o mula. A vida de Cláudio mudou drasticamente. Antes, ele era apenas um devedor assustado tentando se esconder. Agora, ele era um devedor assustado com responsabilidades corporativas. A dívida dos cigarros, aquela coisa trivial de 5 maços que viraram 10 e depois viraram a alma dele, se transformou numa linha de crédito rotativo infinita. Marreta, com sua genialidade para a gestão de recursos humanos, explicou que cada missão que Cláudio completasse abateria uma porcentagem dos juros. Note bem, dos juros, não do montante principal. É o tipo de matemática financeira que faria um banqueiro suíço corar de vergonha, mas que na cadeia faz todo o sentido. Cláudio agora acordava antes de todo mundo para lavar as roupas do Marreta e de seus tenentes. E não estamos falando de jogar na máquina e apertar um botão. Estamos falando de esfregar cuecas encardidas e uniformes sujos de terra e sangue no tanque de concreto, com água gelada até as mãos ficarem em carne viva. Tudo isso enquanto agradecia pela oportunidade de estar sendo útil à sociedade carcerária. Mas lavar roupa era a parte fácil, a parte zen do dia dele. O verdadeiro terror começava quando a logística entrava em cena. Cláudio virou o transportador oficial de bilhetes e pequenos objetos entre as alas. Você pode pensar, levar um papelzinho de um lado para o outro, grande coisa. Meu amigo, na cadeia, um papelzinho não é um bilhete de amor ou uma lista de compras. Um papelzinho, ou pipa, pode conter a ordem para uma execução, o mapa de uma rota de fuga ou a contabilidade do tráfico de drogas da região inteira. Ser pego com isso no bolso por um guarda não resulta numa advertência verbal. Resulta em isolamento, surra e, dependendo do conteúdo do bilhete, uma sentença extra de alguns anos. E se ele perdesse o bilhete? Bem, digamos que o Marreta não tem um departamento de TI para recuperar backups de dados perdidos. A recuperação de dados seria feita na pele do Cláudio. Ele caminhava pelos corredores com a postura de quem está segurando um vaso de cristal Ming numa montanha russa. Cada olhar de um guarda parecia um raio-x, cada risada de outro detento soava como um presságio. Cláudio desenvolveu uma úlcera nervosa que queimava mais que o sol do meio-dia no pátio. Ele emagreceu 10 quilos, não pela dieta balanceada do Estado, mas pelo puro consumo calórico do pânico constante. E o pior de tudo é que ele começou a normalizar o absurdo. Ele se pegava pensando, bom, pelo menos hoje eu só tive que levar uma lâmina de barbear escondida dentro da boca por 3 horas. Foi tranquilo. A mente humana é uma máquina de adaptação patética. Cláudio estava se tornando um criminoso funcional, uma engrenagem lubrificada pelo medo, achando que estava pagando sua dívida, quando na verdade estava apenas se enterrando mais fundo na cumplicidade. Então, veio o dia do grande projeto. Marreta chamou Cláudio num canto, com uma expressão solene, quase paternal. Aquele tipo de expressão que um general faz antes de mandar o soldado para uma missão suicida, dizendo que ele é um herói. Cláudio, meu garoto, disse Marreta, colocando a mão pesada no ombro esquelético do nosso protagonista. Você tem sido leal, tem lavado minhas meias com dedicação. Mas agora eu preciso de um homem, não de um lavadeiro. Chegou uma encomenda e você vai buscar. A encomenda não era um bolo de aniversário, era um smartphone. Na cadeia, um smartphone não é um aparelho eletrônico, é o Santo Graal, é a Excalibur, é o Anel de Sauron. Com um telefone e conexão 4G, um líder de facção continua comandando o crime lá fora como se estivesse num home office macabro. O valor de mercado de um aparelho lá dentro compra um carro popular aqui fora, e a pena para quem é pego com um... Bom, digamos que os agentes penitenciários ficam criativos na punição. A missão era a seguinte: durante a visita, uma mula externa, uma visita de outro preso que devia favores ao Marreta, passaria o aparelho para o Cláudio no banheiro do pátio de visitas, num ponto cego das câmeras. Cláudio teria que esconder o aparelho e trazê-lo para a cela. Simples, né? Só que o esconder envolvia a criatividade anatômica ou, no caso do plano do Marreta, um truque de ilusionismo. Cláudio teve que fingir uma lesão na perna 2 dias antes. Mancou, gemeu,
Foi para afiar a enfermaria, conseguiu uma faixa e uma tala improvisada. O plano era enfiar o celular dentro da faixa, na parte interna da coxa, e rezar para que o detector de metais manual não passasse muito perto daquela região específica. Era um plano audacioso, estúpido e com 99% de chance de dar errado. Exatamente o tipo de plano que o Cláudio executaria. O dia da visita foi um caos controlado. O barulho de centenas de famílias, crianças chorando, cheiro de comida caseira misturado com suor. Cláudio estava lá, suando frio, mancando com sua perna machucada. O encontro no banheiro foi rápido e tenso. O sujeito passou o pacote envolto em fita isolante e plástico filme. Cláudio sentiu o peso do objeto. Era um tijolo de tecnologia. Ele foi para o cubículo, desenrolou a faixa da perna trêmula, acomodou o aparelho contra a pele, sentindo o frio do vidro contra a coxa quente, e refez o curativo. Agora vinha a parte difícil, voltar para a cela. A caminhada de volta parecia ter quilômetros. Cada passo era uma agonia. Ele sentiu o telefone escorregar milimetricamente a cada movimento. Se aquilo caísse na frente dos guardas, o jogo acabava. Se ele fosse revistado, o jogo acabava. Se ele tivesse um ataque cardíaco e morresse ali mesmo, talvez fosse a melhor saída. Ele passou pelo primeiro portão. O guarda nem olhou. Passou pelo segundo. O coração batia tão forte que ele achou que o guarda ouviria as batidas e acharia que ele estava contrabandeando uma bateria de escola de samba. Chegou na revista final antes do bloco das celas. O agente olhou para a perna enfaixada. "O que foi isso aí, 04?" perguntou o guarda com aquele tédio burocrático. Cláudio, num momento de inspiração digna de um ator de Hollywood, fez uma careta de dor convincente. "Caí no banho, senhor. O piso estava liso. O doutor disse que pode ter trincado." O guarda bufou, balançou a cabeça com desprezo pela fragilidade do detento e fez um sinal com a mão para ele passar. "Anda logo, imprestável." Cláudio passou. Ele tinha conseguido. Ele tinha transportado a bomba nuclear para dentro do bunker. Quando ele entrou na cela e entregou o pacote para o Marreta, ele esperava, no mínimo, a alforria. Ele esperava ouvir: "Cláudio, você é um gênio. Sua dívida está paga. Aqui estão seus tênis de volta. Vá viver sua vida." Ele se sentiu o Ethan Hunt de Missão Impossível. Ele desabou no seu colchão rasgado, a adrenalina baixando e deixando um rastro de exaustão profunda. "Tá pago, Marreta?" ele perguntou com a voz fraca, quase num sussurro de esperança. Marreta desembrulhou o telefone com a delicadeza de um arqueólogo. Ligou o aparelho. A luz da tela iluminou o rosto dele, criando sombras demoníacas nas órbitas dos olhos. Ele digitou uma senha rápida, abriu um aplicativo de mensagens e sorriu. Não era um sorriso para o Cláudio. Era um sorriso para a mensagem que tinha acabado de chegar. "Pago", repetiu Marreta, sem tirar os olhos da tela. "Cláudio, você não entendeu nada. Você acabou de provar que é útil. E gente útil, a gente não demite. A gente promove." Marreta virou a tela do celular para o Cláudio. Havia uma foto lá. Uma foto de um mapa, um croquis desenhado à mão de uma outra ala do presídio, com horários marcados em vermelho. "Esse telefone não veio para eu jogar Candy Crush, Cláudio. Ele veio para coordenar o que vai acontecer hoje à noite. A gente vai tomar a ala C. Vai ter sangue. E adivinha quem vai ficar na porta da minha cela vigiando o corredor para me avisar se os vermes chegarem enquanto eu coordeno a guerra por aqui? É você, meu parceiro. Você agora faz parte do Estado-Maior." O mundo de Cláudio desmoronou. Ele achou que estava contrabandeando um telefone para pagar cigarros. Na verdade, ele tinha acabado de entregar a ferramenta de comando para uma rebelião. Ele não era mais um devedor. Ele era cúmplice de um massacre iminente. A dívida de 5 maços tinha evoluído para uma sentença de morte ou, no mínimo, para uma acusação de formação de quadrilha e motim. As luzes do presídio piscaram. Um grito distante ecoou no bloco vizinho. O telefone na mão do Marreta vibrou com novas ordens. Cláudio percebeu, com o horror gelado de quem vê o tsunami chegando, que a noite seria longa e que ele estava no epicentro do terremoto, segurando a mão do homem que ia puxar o gatilho. E tudo isso porque, semanas atrás, ele queria fumar um cigarrinho para relaxar. A noite na cadeia não cai suavemente como nos filmes românticos, onde o céu vai ficando azul marinho e as estrelas aparecem para inspirar os poetas. Não, a noite na cadeia desaba como uma laje de concreto mal construída. E naquela noite específica, a escuridão trouxe consigo a trilha sonora do apocalipse.
Cláudio, o nosso recém-promovido gerente de segurança de porta de cela, estava parado no corredor, tremendo mais que vara verde em vendaval, enquanto o Marreta, lá dentro, digitava freneticamente no smartphone contrabandeado, coordenando-lhe o que ele chamava de reivindicação de direitos e o que o Código Penal chama de motim qualificado. O ar ficou pesado, elétrico. De repente, o barulho começou. Não foi um barulho gradual, foi uma explosão de som. Batidas de metal contra metal, gritos guturais que pareciam vir das profundezas do inferno, e o cheiro inconfundível de colchão queimado, o perfume oficial da rebelião brasileira. A ala C tinha caído, a guerra tinha começado, e Cláudio, com sua vasta experiência em contabilidade e zero experiência em combate urbano, estava na linha de frente, armado apenas com o seu medo e uma dívida impagável. O plano do Marreta era genial, usar a confusão na ala C para distrair os guardas, enquanto a facção dele acertava as contas com rivais na ala B. Cláudio era apenas o espantalho na porta, o idiota útil que deveria assobiar se a polícia de choque aparecesse. Mas sejamos realistas. Quando o grupo de intervenção rápida, o temido GIR, entra no presídio, ninguém assobia. Você apenas reza para ir à sua divindade favorita e se encolhe em posição fetal. O som das botas marchando em uníssono no corredor de acesso ecoou como trovões. Eram os tartarugas ninjas do sistema prisional. Homens vestidos com armaduras pretas, escudos balísticos e espingardas calibre 12, que não estavam ali para negociar ou perguntar se o Cláudio estava tendo um bom dia. Eles estavam ali para restaurar a ordem através da aplicação generosa de dor e gás-pimenta. Dentro da cela, Marreta percebeu que o vento tinha mudado. A rebelião na outra ala tinha sido contida mais rápido do que o previsto, e agora a tropa de choque estava varrendo o pavilhão deles. O smartphone, aquele objeto de desejo, aquele símbolo de poder que Cláudio tinha arriscado a integridade da sua coxa para trazer, de repente se tornou uma prova de crime incandescente. Marreta olhou para o aparelho, olhou para as portas, olhou para o Cláudio. O cálculo mental do psicopata é rápido e pragmático. Se a polícia pegasse o Marreta com o telefone comandando o motim, ele seria transferido para um presídio federal de segurança máxima, longe dos seus negócios e confortos. Mas se o telefone fosse encontrado com um laranja, bem, o laranja que se exploda. "Cláudio, pega!" gritou Marreta. Antes que o nosso herói pudesse processar o comando, o smartphone voou pelo ar e aterrissou nas mãos suadas dele. "Esconde isso, é tua responsabilidade. Se sumir, você morre." A lógica era impecável. Se Cláudio escondesse e a polícia não achasse, ótimo. Se a polícia achasse, o telefone estava com o Cláudio. De qualquer forma, Marreta estava limpo. Cláudio segurou o aparelho como se fosse uma granada sem pino. O som das botas estava na porta. A trava da cela foi estourada. Uma granada de luz e som explodiu no recinto, cegando e ensurdecendo todo mundo momentaneamente. Em seguida, a fumaça do gás lacrimogênio preencheu o espaço, transformando a cela numa câmara de tortura respiratória. Cláudio, cego, tossindo seus pulmões para fora e segurando o maldito telefone iluminado na mão como um farol de estupidez, foi o primeiro a ser abordado. E quando digo abordado, quero dizer que um escudo de polímero de alta densidade encontrou o rosto dele com uma velocidade impressionante. Ele foi jogado no chão, imobilizado e algemado. O telefone, claro, caiu ao lado dele, com a tela ainda acesa, mostrando o mapa da rebelião. O agente do GIR pegou o aparelho, olhou para o Cláudio, que agora tinha o nariz quebrado e chorava copiosamente, e disse: "Olha só, temos um general aqui, o patral do crime. Tá comandando a guerra, é, seu lixo?" A ironia era tão densa que dava para cortar com uma faca. Cláudio, o homem que só queria fumar 5 maços de cigarro para acalmar a ansiedade, estava sendo preso em flagrante como líder de uma organização criminosa, portando equipamento de telecomunicação ilegal e incitando motim. Marreta? Ah, o Marreta já estava no chão, deitado obedientemente com as mãos na cabeça, gritando: "Eu não tenho nada de a ver com isso, senhor. Esse maluco aí invadiu nossa cela com esse telefone. Ele tá coagindo a gente." É a performance digna de um Oscar. E adivinha em quem a polícia acreditou? Ou melhor, adivinha em quem a polícia escolheu bater primeiro? No sujeito que estava com a prova do crime na mão. O rescaldo daquela noite foi o fundo do poço do fundo do poço. Cláudio não apenas apanhou, ele foi moído. Ele foi arrastado para a triagem, fichado novamente e ganhou um BO.
boletim de ocorrência, que parecia uma lista de compras de crimes graves. Associação criminosa, motim, danos ao patrimônio público, posse de aparelho telefônico. A pena dele, que originalmente era curta e por um crime não violento, foi turbinada. O juiz da vara de execuções penais não quis ouvir a história triste dos cigarros. Para o sistema, Cláudio era um perigo, um articulador. Ele foi enviado para o pote, a solitária. 30 dias num cubículo escuro, sem janelas, sem contato humano, comendo comida fria e tendo apenas os seus próprios pensamentos como companhia. E foi lá, no silêncio ensurdecedor da solitária, que Cláudio teve tempo para fazer a contabilidade final da sua aventura. Vamos somar os custos, shall we? Custo inicial, a vontade de fumar. Empréstimo, 5 maços de cigarro, valor de mercado externo, R$50. Pagamentos efetuados, um par de tênis de R$600, 2 semanas de fome, humilhação pública, lavagem de cuecas alheias, contrabando intranal, quase. Uma coxa esfolada, um nariz quebrado, 3 dentes a menos, costelas trincadas pelo choque e a cereja do bolo, mais 5 anos adicionados à sua pena. Ah, e o vício, adivinha? Na solitária não tem cigarro. Cláudio foi forçado a parar de fumar da maneira mais brutal possível. A abstinência que ele tentou evitar no começo parecia um passeio no parque, comparada à abstinência que ele sentia agora, somada à dor física e ao trauma psicológico. Ele trocou 5 maços de cigarro pela sua vida inteira. Ele entrou na cadeia como um homem comum que cometeu um erro e se transformou, aos olhos da lei e do crime, num bandido de alta periculosidade, sem nunca ter tido a coragem ou o lucro de um. Ele era o pior tipo de criminoso, o criminoso fracassado. O marreta continuou na sua cela, com outros aviões, outros mulas, rindo da desgraça do novato e lucrando com a miséria alheia. O sistema engoliu o Cláudio, mastigou e cuspiu o bagaço na solitária, provando que na cadeia a inflação não perdoa e a burrice é taxada com juros compostos de sangue. Essa história do Cláudio é trágica, é estúpida, mas infelizmente é mais comum do que você imagina. É o retrato de como pequenas decisões erradas, movidas pelo vício e pelo medo, podem desencadear uma avalanche que soterra a sua existência. Se você acha que a sua vida financeira está ruim, lembre-se do Cláudio olhando para essa parede descascada da solitária, pensando naqueles 5 maços de cigarro que ele nunca chegou a terminar de fumar. O preço da dívida na cadeia não se paga com dinheiro, se paga com tempo de vida. E esse é o único recurso que você nunca, jamais, consegue recuperar. Agora, se você quer continuar recebendo doses de realidade brutal, histórias do submundo que te fazem valorizar a sua liberdade e, principalmente, se você quer aprender com os erros grotescos dos outros para não cometê-los na sua própria vida, você sabe o que fazer. Clica no botão de inscrever-se agora mesmo. Deixa o seu like se você curtiu a desgraça do Cláudio, ou se sentiu pena dele, tanto faz, o algoritmo não diferencia sentimento. O importante é que você esteja aqui para a próxima história, porque o mundo do crime é uma fonte inesgotável de roteiros inacreditáveis e eu vou contar todos eles para você. Se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!